A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título Você é fiel? No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 21, nos fala a palavra do Senhor. E o seu Senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Meus amados irmãos, Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele se encontrava sozinho e só chamou para perto de si pessoas que não tinham vínculo com nenhuma religião. Glória a Deus por isso, né? Hoje, meus irmãos, nós vemos que quando alguém resolve iniciar uma igreja, ele sai convidando os crentes de outras denominações. Às vezes a pessoa é congregada em uma igreja e ele quer fazer o seu próprio rebanho. Aí ele sai procurando os irmãos das igrejas, procura primeiro os insatisfeitos, aqueles que não estão gostando de alguma coisa. E ele finda convencendo essas pessoas a saírem e a lhe seguirem. Isto, meus irmãos, não é bom. Sempre nós vemos que existem problemas, vai dar problemas. Primeiro, seja fiel ao seu Deus. Glória a Deus. Quando alguém, meus irmãos, não é fiel a Deus, ele não tem temor, ele não anda em retidão, ele não fala a verdade, não consegue sustentar a sua palavra e engana aos que estão ao seu redor. Já vimos muitas vezes isso. O princípio da fidelidade é ser fiel a Deus. No texto nós lemos: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Glória a Deus. Quem é fiel a Deus, meus irmãos, sobre o muito é colocado, né? Quem é fiel a Deus é temente, não age precipitadamente, não fala mal do seu irmão. Tiago 4:11, né? Não maltrata seus líderes, nem os seus pastores e nem também os seus familiares. Segundo, seja fiel à sua igreja. Glória a Deus. Hoje o que mais vemos, meus irmãos, são crentes sem fidelidade à sua igreja, né? E essas pessoas ficam vagando de igreja em igreja sem se firmarem em nenhuma, porque não são fiéis à igreja e nem são fiéis aos seus pastores. Hebreus 10:25 nos aconselha a não deixar a nossa congregação, como é o costume de alguns. Porém, muitos estão abandonando as suas igrejas. É o que nós vemos nos nossos dias. Quando a ovelha está sadia, amados, jamais abandona o seu pastor. Seu rebanho também, ele fica ali. Não sai de perto do seu pastor, não sai do seu rebanho ou do seu aprisco, né? Do aprisco que ela pertence, a não ser que esta ovelha seja enganada pelo lobo feroz. Quando nós vemos pessoas saindo das igrejas, deixando os seus cargos, os seus trabalhos, ou mesmo o seu lugar, aí nós sabemos que foi enganado pelo lobo devorador, pelo lobo feroz. Às vezes esse lobo feroz é alguém, às vezes é o próprio inimigo que engana. É isso que nós vemos. Terceiro, seja fiel aos seus líderes. O que mais vemos nos nossos dias são obreiros insatisfeitos, falando mal dos pastores, do trabalho, dos seus líderes, discordando de tudo que eles estão realizando. O que mais nós vemos na igreja, alguém diz assim: eu não concordo com isso. É o que mais vemos, né? Pois bem, em 2 Samuel 15 vemos a história de Absalão, que se rebelou contra o seu próprio pai, contra o seu rei, contra o seu líder. Ele chegou a conseguir seu intento. Ele conseguiu a coroa que ele queria, o lugar do seu pai, mas ele foi morto. Da maneira que Deus não aprovou a forma como Absalão
conseguir o poder, não aprovará a ninguém que for contra seus pastores e contra os seus líderes. Vamos vigiar, meus irmãos, vigiem, porque Deus quer pessoas que sejam fiéis. Você é fiel, é o título da mensagem nesta oportunidade. Devemos nos esforçar, e eu vou concluir, para cada momento da nossa vida ser mais fiel ao nosso Deus, à nossa igreja e aos nossos líderes. Devemos nos esforçar para ser fiel ao nosso Deus, à nossa igreja e aos nossos líderes. Temos que entender que Deus quer o melhor para cada um de nós. E se formos fiéis, Ele vai nos colocar em lugar de destaque. Josué, Eliseu e Samuel são exemplos de homens que foram abençoados porque honraram seus líderes, porque honraram seus pastores. Tanto Josué como Eliseu, como Samuel e tantos outros, que honraram seus pastores, seus líderes, foram abençoados e cresceram diante de Deus. Deus abençoe a todos meus irmãos. Eu sou o pastor Vicente Celestino, da Assembleia de Deus Bom Jesus, em Fortaleza.